Olá pessoal, chegamos à nossa aula número 15 da oficina de teatro online. Vejam só, aula número 15. Eu espero que vocês estejam muito bem. Vamos lembrar que quem perdeu alguma dessas 14 aulas que vieram antes dessa, todas as aulas estão disponíveis aqui no canal, então vocês podem acessar qualquer dia, qualquer hora, quando vocês quiserem assistir, se quiserem assistir de novo também. Para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, chama os amigos, ativa as notificações, dá like nos nossos vídeos. Você que está entrando aí agora, coloca seu nome aqui no chat para a gente saber que você está presente. E vamos lembrar, quando acaba a aula não acaba. Quando a gente acaba a nossa aula aqui, eu vou lá para os comentários para a gente bater um papo, tirar as dúvidas, saber o que vocês acharam. Então, quando a gente acaba a aula, não vai embora. Não se vá, não me abandone, por favor, pois sem você vou ficar louco. Zé, você tá maluco hoje? Resolveu cantar? Estou entrando no clima da nossa aula de hoje. Pois é, preparem-se. Nossa aula de hoje a gente vai cantar. Olha, já estou falando um pouquinho da nossa aula de hoje e não importa se cantar bem, cantar mal. Olha, eu não tenho voz para cantar e estou aqui soltando esse vozeirão maravilhoso. Mas eu já estou me precipitando. Antes de entrar no conteúdo da aula de hoje, vamos assistir às atividades que vocês mandaram? Eu volto para fazer o quê? Para falar as minhas Zé impressões. Ei, pessoal, que fotos bacanas que vocês mandaram. Eu me diverti vendo todas as fotos, a criatividade de vocês, a imaginação, maravilhoso. Mas temos aqui algumas coisas para comentar, afinal, é para isso que estamos aqui também, para trocarmos essa ideia. É importante que as coisas aconteçam. Pois muito bem, o trabalho era 3 fotografias, a primeira, início de uma história, ou seja, apresentação. A segunda, meio de uma história, ou seja, conflito dessa história. E a terceira, finalização, resolução do conflito. A gente fala isso toda a aula e vai continuar falando, porque na prática isso não é fácil. Não é fácil para nenhum de nós, não é fácil para vocês, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. É uma estrutura complicada mesmo. A gente precisa apresentar, alguma coisa acontece e a gente precisa resolver. Então, o que aconteceu com alguns exercícios dessa vez? Várias coisas. E aí eu vou falar um pouquinho e vou dar exemplos de coisas que não apareceram. Vou criar exemplos aqui do que eu estou falando para ninguém achar que fez errado, tá? É só para a gente comentar. Em alguns exercícios eu percebi que a pessoa não contou uma história. A pessoa fez início de uma ação, meio de uma ação e final de uma ação. Então, por exemplo, a primeira foto era eu calçando uma meia. A segunda foto, eu calçando o sapato. A terceira foto, eu amarrando o sapato. É um início, meio e fim. Mas é um início, meio e fim de uma ação. Não estou contando uma história com isso. Outros exercícios também aconteceu de ter uma estrutura de início, meio e fim, não ser uma ação única, mas também não contar uma história. Então, por exemplo, se eu fizesse dessa maneira, eu poderia fazer. Primeira foto, eu abrindo a chave, uma porta. Segunda foto, eu abrindo a porta. Terceira foto, eu do lado de fora fechando a porta. Eu também fiz início, meio e fim, mas não estou contando uma história. Coisas que apareceram bastante e que já era esperado. O conflito, ele acontece no meio da história. Apareceram alguns exemplos, alguns exercícios, onde o conflito ou aparecia na terceira foto ou aparecia na primeira foto. Se o conflito acontece na terceira foto, eu fico querendo saber qual vai ser a resolução daquele conflito. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui da minha cabeça,
que minha primeira foto sou eu calçando um patins. Ok, estou me apresentando como um personagem que vai andar de patins. Na segunda foto aparece eu andando de patins. Ou seja, na segunda foto, que não aconteceu conflito, eu tô andando de patins. Na terceira foto, eu levo um tombo. Fico na minha cabeça, o que aconteceu? O que aconteceu? Foi um tombo que me machucou? Não me machucou? Eu gargalhei, porque às vezes a gente não se machuca e começa a achar engraçado. Como que finaliza? Então, vou contar um exemplo que aconteceu, porque eu adorei, eu me diverti muito. Mas aconteceu isso do conflito, tá na terceira foto, mas a pessoa que fez Pietro tá de parabéns, porque eu ri, mas eu ri muito. O Pietro fez a primeira foto, era ele pensando no pote de sorvete. A segunda foto era ele abrindo o congelador e pegando o pote de sorvete. E a terceira foto era ele vendo que o que tinha dentro do pote de sorvete era feijão. Eu ri muito, me diverti muito, maravilhoso o exercício, mas o conflito está na terceira foto. Eu fiz com 3 fotos para a gente pontuar mesmo essa estrutura de início, meio e fim. Dei o exemplo do Pietro porque foi maravilhoso, mas o conflito estava na terceira foto. Eu fiquei sem saber como que ele resolveu aquele conflito. Quando o conflito aparece na primeira cena, a gente de cara, alguma coisa acontece. Então o que falta? Falta eu saber que cena é aquela, quem é aquele personagem, o que ele está fazendo, o que ele vai fazer. Então, se por exemplo, na minha primeira foto, eu estou assustado vendo uma barata, pronto, na segunda foto eu peguei o spray de barata, na terceira eu matei. Mas eu não apresentei a cena. O conflito apareceu já na primeira foto. Não tem certo, não tem errado. Os exercícios foram maravilhosos. Inclusive, eu peguei aqui alguns exemplos de exercícios que foram muito bacanas. Uma pessoa que estava estudando e aí o livro caiu no pé e aí ela ficou com muita dor. Uma pessoa vendo o celular caiu e aí ela estava desesperada com o celular no chão. Tivemos um muito bacana. Uma pessoa que estava em dúvida com a matéria do colégio, resolveu estudar, estava ali estudando, fazendo os exercícios. Terceira foto mostrou a prova que ele tirou um 10. Tivemos um exemplo de uma pessoa comendo um sanduíche, aí a segunda foto era se engasgando com o sanduíche, sabe quando a comida fica presa? Tava ali se engasgando, realmente, algo inesperado. E na terceira foto, aquilo já tinha se resolvido, mas a pessoa ainda estava muito assustada com a situação. Tivemos muitos exercícios maravilhosos. É importante a gente pensar, trocar ideias, e sempre que a gente estiver falando de uma cena, de uma peça de teatro, de uma história, a gente precisa pensar nessa estrutura. Início, meio e fim. Vamos agora ao conteúdo da nossa aula número 15. Como eu já adiantei um pouquinho, hoje a gente vai falar de uma coisa que eu sempre vejo nas cenas de vocês. A gente vai falar de música, mas a gente vai falar de música um pouco diferente. Vai ter uma outra aula que a gente também vai falar de sonoplastia, mas vamos introduzir falando um pouquinho sobre música. Vocês já perceberam que assim como as cenas, as histórias, quase todas as músicas têm início, meio e fim? Percebam, prestem atenção numa letra de uma música. Vejam se ela não conta uma historinha, se ela não está contando a história de alguém que está apaixonado, indo atrás da pessoa amada, alguém que está com saudade, alguém que está sofrendo, alguém que está muito feliz. Se a gente prestar atenção nas letras, a gente vai perceber que quase sempre tem uma história, tem início, meio e fim. Se a gente for falar dos ritmos das músicas, muitas vezes, mesmo antes da música começar com a letra, a gente já percebe qual é o ritmo que vai se instalar ali, qual é o clima, se vai ser sertanejo, se vai ser axé, se vai ser rock, se vai ser música lenta. A gente já percebe através desse ritmo qual vai ser o clima da música. É claro que muitas vezes surpreende, tá numa levada e de repente é claro que muitas vezes a gente é surpreendido, o ritmo muda. Lembra que a história tem início, meio e fim? E aí no meio da história alguma coisa acontece
E aí muda, isso acontece nos ritmos também, nas músicas, e é com isso que a gente vai trabalhar hoje. Através dos ritmos musicais, a gente poder expressar os nossos sentimentos, que podem mudar durante uma cena. Então a grande brincadeira hoje, o grande jogo hoje, vai ser a gente brincar com os ritmos musicais para expressar algumas emoções, alguns sentimentos de uma maneira muito divertida, e a diversão sempre vem junto da concentração. Eu sempre falo, é divertido, não é bagunça. Então é uma aula muito divertida, mas que a gente precisa estar concentrado. E se a gente tá falando um ritmo e de repente alguma coisa acontece, eu falo para! E mudo o ritmo, e mudo o tempo, e mudo tudo. É isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai brincar com os ritmos para se expressar, para contar histórias, para fazer cenas. Combinado? Voltando a um ponto que a gente fala toda a aula e vocês já sabem. Toda história, toda cena tem início, meio e fim. Isso acontece também nas músicas, se a gente prestar atenção nas letras. E quando a gente fala de ritmos musicais, se a gente perceber os cantores, quando eles estão se apresentando em shows, eles, através do figurino, da maneira de se comportar no palco, na intenção. Olha a intenção aparecendo aí também nas músicas, nos shows. A gente já percebe o clima daquele show, qual é o clima daquele cantor, qual é a emoção que ele vai trazer para o show dele. Então presta atenção em algumas imagens aqui de alguns cantores, algumas cantoras, alguns shows. Vamos perceber o estilo de cada um. Olhem aí, por exemplo, alguns roqueiros fazendo shows. Percebam a atitude deles. Agora olhem alguns sertanejos. Vejam como eles se vestem. Vejam se, através da postura deles, da intenção, se a gente não percebe já qual é o clima do show. E os sambistas? Mostra aí alguns sambistas pra gente, por favor. O que eles trazem pra gente? Só de imaginar o ritmo, o samba e o tango. Vocês já ouviram falar de tango? Sabem como é que é o ritmo musical do tango? O tango é um ritmo argentino que fala de paixão, normalmente muito dramático. Quando as pessoas dançam o tango, tem essa força do drama, da paixão, da intensidade. Vocês conhecem esse ritmo? Assim como a música tem essas possibilidades de sentimentos, de ritmo, que dá o clima, uma cena também. Uma cena, ele traz um clima, ele traz uma emoção. Essa emoção pode mudar no meio. Então, se a gente pensar numa música, a gente pode começar muito triste, com uma música romântica, e aí alguma coisa no meio da música vira uma grande música alegre. E é isso que a gente vai brincar hoje. Trazer para a cena as emoções através dos ritmos musicais. Ou seja, o texto que a gente vai falar em cada cena, ele vai ser cantado. Entenderam? Porque lá no início eu fiz o não se vá. Porque a gente vai cantar. Não se preocupem. É hora da gente se soltar, se divertir. Não tem que cantar bem, não tem que cantar mal. Tem que trazer o sentimento da música para aquilo que você quer falar. Porque uma cena, uma mesma cena, um mesmo texto pode ser falado de diferentes formas. Se eu fizer um texto num ritmo de samba, ele vai ser completamente diferente se eu fizer o mesmo texto num ritmo de tango. Ele vai trazer outra emoção. Ele vai trazer outra intenção. Então a proposta de hoje é: vamos falar todo o texto cantando? Prestem atenção que isso é um jogo, é uma brincadeira para a gente trazer possibilidades. Vou dar um exemplo para vocês aqui, para vocês irem se soltando, perceberem que eu estou aqui pagando mico, o bom mico, o mico que a gente se diverte, o mico que o teatro possibilita. Eu vou aqui me divertir. É um mico bom, é para se libertar, é para se soltar, para relaxar. Então, por exemplo, vou usar a frase, deixa eu pensar aqui. Vamos supor que eu tenho o texto. Por favor, não vá embora. Eu quero muito você aqui. O texto é esse.
Se eu fizer, por exemplo, por favor, não vá embora, eu quero muito você aqui. o que parece? Não sei. Uma brincadeira, um amigo que não quer que o outro vá embora porque eles estão se divertindo numa noite ou num carnaval, se for, né, aproveitando que é samba, mas não necessariamente. Então é muito mais num clima descontraído, feliz. Por favor, fica. Agora, se eu faço o mesmo texto em outro ritmo, pode ficar assim. Por favor, não vá embora, eu quero muito, eu quero muito, eu quero muito você aqui. O que a gente entende? Acho que é uma pessoa apaixonada que a pessoa amada está indo embora e ele ficou muito triste, está pedindo para a pessoa ficar. Fiquei até emocionada, gente. Perceberam como o mesmo texto, em diferentes ritmos musicais, ganha sentimentos, emoções, sentidos diferentes? Perceberam também que eu não sou afinado? Perceberam que eu sou até um pouco fora do ritmo? Mas estou aqui me divertindo? É isso, é para se divertir. Ninguém tem que se preocupar em cantar assim, assado. Estamos falando só do ritmo musical. Samba, tango, sertanejo, axé, rock, é disso. É uma grande brincadeira que, de maneira concentrada, traz um grande entendimento das emoções que a gente pode trazer para as nossas cenas. Vamos fazer isso? Agora é a hora de vocês se divertirem com a atividade que eu vou passar para a semana que vem. Então, cada um de vocês vai criar uma cena com início, meio e fim. Só que todas as falas dessa cena serão cantadas. Através do ritmo que vocês estiverem cantando, a gente vai entender qual é a emoção daquele personagem. Claro que quando a gente está cantando, naturalmente a gente já usa o corpo, que eu estou ligado nisso também, que a gente já fala muitas vezes aqui. Vocês perceberam que quando eu canto, naturalmente eu já uso o corpo. Usem, é para isso mesmo, é para trazer com esse jogo, com essa brincadeira, as intenções, as emoções, ligar o corpo. Agora a gente está juntando tudo que a gente já falou, entenderam? Não significa que vocês têm que começar com ritmo e com o mesmo ritmo até o final. Depende da história que você criar. Você pode começar com ritmo, e aí dependendo do meio, qual o conflito que vai acontecer, muda o ritmo. E o final também. Se vai ser um final feliz, tem um ritmo. Se vai ser um final triste, tem outro ritmo. A gente pode buscar esse ritmo também pensando no personagem. Lembram da aula do personagem? Que eu falei que a gente pode pensar num ritmo? Então, é exatamente a hora de praticar isso. Se o personagem que eu criei para essa cena fosse um ritmo, que ritmo ele seria? Se esse personagem fosse tímido, que ritmo poderia ser? E se ele fosse um herói poderoso? Seria outro ritmo? Qual? E se fosse um bandido? Se ele fosse um fazendeiro, que ritmo ele teria? E se fosse um senhorzinho ou uma senhorinha, que ritmo teria? Através do personagem a gente pode trazer esses ritmos musicais também. E reforçando, ninguém tem que saber cantar, pelo amor de Deus. Lembrem de mim aqui cantando. A intenção é se soltar, brincar, curtir e tudo bem se mudar o ritmo no meio. É bom porque está mudando a história, porque está havendo conflito, porque vai finalizar de uma forma diferente. Surpreendam a gente. E claro que vocês vão pensar em tudo aquilo que a gente já falou em outras aulas. Quem é esse personagem? Onde ele está? O que ele está fazendo? Por que ele está ali? Está quente? Está frio? Está chovendo? Agora é hora da gente aproveitar tudo que a gente vem falando e nunca esquecer. A gente abre a nossa imaginação e quanto mais a gente construir esse personagem, essa cena, mais bacana fica. E aí a gente vai sempre adicionando uma informação. Nesse caso, o ritmo musical. Lembrando que esse vídeo pode ter até 1 minuto de duração. 1 minuto, 60 segundos, e que vocês devem mandar até segunda-feira, às 9 horas da noite, no nosso grupo de WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu me diverti, eu adorei
Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, chama os amigos, dá um like nos vídeos, ativa as notificações, que aí sempre que tiver novidade, vocês vão ficar sabendo. Eu vou daqui a pouco, assim que acabar aqui, Para os comentários, esperar vocês. agradecendo sempre a PetroRio, nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar, que realiza lindamente essa oficina, proporciona esse nosso encontro. Sem essas empresas, nada disso seria possível. Muito obrigado. Nos vemos na próxima aula. Beijo, tchau! Eu estou muito ansioso para saber quais cenas vocês vão mandar. Saio daqui muito feliz, saio daqui muito feliz, saio daqui muito